Fala pessoal, tudo bem? Professor Williams dos Santos Luz para mais uma aula de planejamento, programação e controle da produção. E o tema abordado hoje é o cálculo de determinação de quantidade de máquinas ou equipamentos. Isso está nos tópicos dos componentes gestão da produção em materiais, planejamento, programação e controle da produção e administração da produção e serviços. Tá ok? Só para lembrar, lá no começo nós vimos que a área de PPCP tem diversas decisões, dentre elas o que comprar ou produzir, que nós vimos com previsão de demanda, quando comprar ou produzir, que nós vimos com programação para frente e para trás, quanto comprar ou produzir, que nós vimos com cálculo de necessidade de materiais, e hoje nós veremos o com que comprar ou produzir, com esse cálculo de quantidade de máquinas ou equipamentos. Quantas máquinas eu preciso no meu processo produtivo ou no meu processo logístico? Existem vários modelos para calcular esse processo, mas eu gosto de adotar esse que é mais usual e também é um pouco mais simples. Tá ok? Então hoje o com que comprar ou produzir. Quando eu penso nessa determinação da quantidade de máquinas, eu tenho que levar em consideração alguns fatores. Ó. Então aqui, para o projeto da produção, será necessário também determinar a necessidade de equipamentos. A estimativa dessa necessidade pode ser calculada em função de três fatores: a necessidade de produção, ou seja, a demanda esperada de um produto. A minha demanda é uma variável que eu vou utilizar para calcular a quantidade de máquinas ou equipamentos. A capacidade útil em função dos turnos de trabalho, ou seja, eu terei feito os cálculos de capacidade produtiva e vou saber quanto efetivamente eu tenho de horas disponíveis para serem trabalhadas. Com base nessa quantidade de horas, eu também consigo calcular quantas máquinas eu preciso, correto? E especificações técnicas do fabricante do equipamento. Isso porque cada máquina, cada equipamento tem uma capacidade produtiva com base nas especificações técnicas. Então, se eu penso, por exemplo, em uma prensa, um equipamento de metalurgia, ela pode dar uma quantidade de golpes por minuto, ou seja, em cada golpe ela fabrica uma quantidade de peças. Cada vez que a prensa faz a prensagem das chapas de aço, sai uma quantidade de peças. E essa quantidade de golpes que a máquina dá por minuto ou por hora é determinado pelas especificações técnicas do fabricante. Tá ok? Isso também serve para um veículo, um equipamento de transporte, uma empilhadeira. Se eu tenho uma empilhadeira que tem a especificação técnica de que pode carregar 5 toneladas de capacidade de peso e ela pode circular a X metros por segundo por hora, eu vou saber quantas viagens eu preciso dar para descarregar uma carreta, por exemplo, ou carregar uma carreta, ou fazer o processo de armazenagem dentro do meu armazém. É claro que muitas vezes eu preciso verificar esses tempos, por exemplo, com o estudo de tempos e métodos de Taylor, que nós já vimos anteriormente. Então, o cálculo de necessidade de máquinas e equipamentos é feito com a seguinte fórmula: M igual a T vezes N dividido por C útil. Correto? Mas o que são esses MT, N e C útil? Vamos lá. O M é o número de máquinas ou equipamentos que eu estou calculando. Eu ainda não tenho ele. O que eu preciso é identificar esses elementos aqui para chegar no meu M, no meu número de máquinas ou equipamentos. Tá ok? Então, o T da fórmula é o tempo de operação unitário por peça. O N da fórmula é o número de produtos ou operações por período. E o C útil é a capacidade útil. Aí, pessoal, a empresa pode fazer esse cálculo usando como esse número de produtos ou operação por período e a capacidade útil com a unidade de tempo que ela usa no seu processo. Mas aqui eu farei com a unidade de tempo dias, tá ok? Transformarei em dias e depois eu transformarei em minutos, que são as unidades mais usuais. Mas se a sua empresa produz produtos que demoram meses para serem produzidos, produtos de grande porte, você pode adaptar isso para mês.
tá ok? Mas as unidades de tempos mais usuais são dias e minutos. Veremos em frente aí. E uma nota, né? Utilizar duas casas após a vírgula nesses cálculos, tá ok? Então vamos para um exemplo, né? Eu tenho que determinar a quantidade de máquinas ou equipamentos, que é o meu M. Para isso eu preciso achar o T, que é o tempo unitário por peça, multiplicar pelo N, que é o número de produtos ou operações por período, ou seja, a minha demanda, e dividir pela minha capacidade útil. Essa capacidade, de repente, eu preciso calcular os 4 cálculos de capacidade que nós vimos anteriormente. Então, em uma mesma fórmula, o mesmo problema, eu posso usar todas as fórmulas combinadas, fazer isso por meio do Excel, e os softwares de gestão já tem isso, né? Mas se eu trabalho em uma empresa que ainda não tem um software de gestão, eu posso otimizar isso por meio do Excel, conhecendo os cálculos. Vamos lá. Primeiro exemplo. Uma transportadora recebeu uma proposta para fazer a logística de uma grande fábrica de sucos naturais. Neste contrato é prevista a necessidade de descarregar 2.000 carretas por mês no armazém. Sabendo-se que cada carreta demora cerca de 20 minutos para ser descarregada e que na transportadora o regime de trabalho é de 2 turnos de 8 horas por dia, 22 dias por mês, calcule a quantidade de empilhadeiras que serão necessárias para a empresa poder atender a este novo contrato. Então aqui, pessoal, eu tenho várias informações, né? Eu tenho a minha demanda, que é de 2.000 carretas, eu tenho o tempo de cada operação de descarregamento, que é de 20 minutos, eu tenho os tempos de trabalho, 2 turnos de 8 horas, 22 dias por mês. Agora eu tenho que analisar essas informações, inseri-las aqui na minha fórmula para obter o meu número de máquinas ou equipamentos. Então vamos lá. O meu M, como eu falei, é o que eu estou procurando. Primeira informação que eu preciso é o T, que é o tempo de operação unitário por peça ou por operação. Aqui estamos falando de uma operação de carga e descarga. O tempo unitário, o tempo que demora para fazer cada uma operação de descarregamento, está aqui, ó, 20 minutos. Então, meu T aqui é 20, certo? Meu T, meu tempo de operação unitário, é o 20, certo? Então, tempo de descarga de uma carreta de 20 minutos, portanto, o T é igual a 20 minutos. Agora eu vou para o meu N, número de produtos ou operações por período. Como eu falei, usaremos como período a unidade dia, certo? Então, o meu número de operações, ó, é de 2.000 carretas. Só que como eu vou usar como parâmetro dias, eu vou ter que dividir essa minha demanda, o meu número de operações, pela quantidade de dias que a empresa vai trabalhar. São 22 dias, ó, certo? Então, meu N, 2.000 carretas, dividido pela quantidade de dias, para mim ter o número de produtos ou operações pelo período dia. Então, ó, número de operações necessárias por dia será 2.000, que são o total, dividido por 22 dias, o que dá 90,91 carretas por dia. Portanto, o meu N é igual a 91 carretas por dia. Eu não tenho como cortar uma carreta no meio. Então, vou fazer essa operação inteira. Então, eu vou arredondar aqui, ó. Como aqui é o número 9, certo? É superior a 5. A casa da esquerda ganha um número a mais. Então, aqui vai para 91. O meu N, 91 carretas por dia. E agora falta o meu C útil, a minha capacidade útil para me inserir lá na fórmula. Vamos lá. Minha capacidade útil aqui, ó, é de 2 turnos de 8 horas por dia. Aqui, pessoal, só para lembrar, ó, o tempo que é roxo aqui está em roxo, a informação. Operações em verde aqui em verde. E o C útil também, que está em vermelho, destaque aqui em vermelho, para ficar mais fácil essa identificação. Mas vamos lá. Minha capacidade útil, então, ó, 2 turnos vezes 8 horas por turno. Eu tenho 16 horas. Só que como o meu tempo de descarga está em minutos, ó, 20 minutos, ou eu transformo esses 20 minutos em horas, o que daria uma fração de uma hora, 0,33 de uma hora,
Ou eu transformo essas 16 horas em minutos, para termos a mesma unidade de medida na hora de inserirmos os dados aqui na fórmula. É mais fácil eu transformar 16 horas em minutos, que eu multiplico 16 horas vezes 60 minutos que tem cada hora. Então, a minha capacidade útil é de 960 minutos por dia, tá ok? Eu até poderia transformar isso aqui em horas, só que eu teria uma dízima, né? Teria 0,333333. Então, é mais fácil transformar horas em minutos, que eu multiplico por 60, do que transformar minutos em horas, tá ok? Agora eu já tenho, pessoal, o meu T, que é de 20 minutos, o meu N, que é de 91 carretas por dia, e o meu C útil, que é de 960 minutos por dia. Agora eu vou inserir esses dados na fórmula, certo? O T virá para cá, o N para cá e o C útil para cá. Vamos lá. Está aqui, ó. Meu M é igual ao T, que é 20 minutos, vezes 91, que é o número de operações que eu preciso por período, no caso aqui um período de dias, dividido pela capacidade útil, que é de 960 minutos por dia. Isso vai me dar, pessoal, 1,90. Por quê? 20 vezes 91 igual a 1820, dividido por 960, 1,90. Ou seja, o meu número de máquinas ou equipamentos que eu preciso para atender essa operação é de 1,90 empilhadeiras. Porém, como eu não tenho como também comprar uma empilhadeira e um pedaço de outra, a nível de cálculo aqui, minha necessidade é de 2 empilhadeiras, tá ok? Aqui, pessoal, se der 1,1 empilhadeira, eu já considero 2 a nível de cálculo. Eu não tenho como comprar uma empilhadeira pela metade. A nível de decisão gerencial, a empresa poderia comprar uma empilhadeira só e colocar horas extras, tentar reduzir perdas planejadas e não planejadas, mas pensando no cálculo exato, com base no que ela tem de horas disponíveis e de demanda, ela precisaria de 2 empilhadeiras, tá certo? Lá na sua empresa, se ela não tiver dinheiro para comprar as 2, aí você pensa em fazer hora extra, enfim, o que você pode fazer para otimizar isso daí? Comprar uma empilhadeira e alugar outra, né? Então a empresa vai pensar em uma estratégia de acordo com a sua capacidade financeira. A nível do cálculo aqui exato, né? 2 empilhadeiras, tá bom? Primeiro exemplo foi esse. Segundo exemplo é um pouquinho mais complexo e é de produção, mas a fórmula é a mesma. Uma fábrica de cadeiras estampadas deseja instalar um número de prensas que seja suficiente para produzir 1 milhão de cadeiras por ano. Então aqui eu já tenho a minha demanda, ó, 1 milhão por ano. Cada prensa deve trabalhar em 2 turnos de 10 horas por dia, com um trabalho útil de 8,6 horas. Ou seja, eu tinha lá o meu projeto de 10 horas por dia e aqui já tem os descontos das perdas. Então, serão 8 horas,6 trabalhadas, de verdade. E produzir uma cadeira a cada 1 minuto. Então aqui eu tenho o meu tempo de operação por peça, né? 1 minuto para cada uma cadeira. Considerando que existe uma perda de 1% na produção, aqui é a variável nova. Aqui a empresa já buscou o histórico de produção e sabe-se que sempre se perde 1% do que é produzido, por problemas de qualidade, falhas, enfim. Aí ela vai ter que analisar essas falhas depois para reduzir essa perda. Mas nesse momento sabe-se que sempre tem essa perda de 1%. E que o ano tem 312 dias úteis, quantas prensas serão necessárias para atender a demanda estipulada? Então, eu tenho lá a minha fórmula, M igual a T vezes N dividido por C útil. Eu tenho que achar, né, meu tempo de operação unitário, meu número de produtos por período, no caso dias que estamos utilizando, e minha capacidade útil também por dia. O meu tempo de operação unitário, o meu T, está aqui, ó, uma cadeira a cada 1 minuto. Então, cada uma peça, cada uma operação demora 1 minuto. Beleza. Então, meu T igual a 1 minuto. O meu N, que é o meu número de produtos ou operações por período, está aqui,
qual que é a demanda? 1 milhão de cadeiras por ano. Só que como eu uso como referência a produção diária, eu vou ter que pegar esse 1 milhão por ano e dividir pelo total de dias, que são de 312 dias. Certo? Está aqui, ó, 1 milhão por ano dividido por 312 dias. Eu vou ter 3.205,13 cadeiras por dia. Mas, como há uma perda de 1%, se eu sei que já perde 1% da produção, eu tenho que produzir 1% a mais para poder atender esse 1 milhão. Se eu produzir exatamente 3.205 cadeiras por dia, quando descontar as perdas, lá no final eu não terei 1 milhão de cadeiras. Então eu tenho que produzir 1% a mais, sabendo que eu tenho essa perda de 1%. Eu vou ter que calcular 1% a mais de 3.205,13. Então, quanto que é 1% de 3.205,13? 3.205,13 vezes 1% me dá 32,05 cadeiras. Então, eu vou ter que somar 3.205,13 mais 32,5 cadeiras, que são 1% da minha demanda. Então, a produção diária é de 3.238 cadeiras. Isso por quê? 3.205,13 mais o 1%, que é 32,5, dá 32, né? 37,18, ou seja, 3.237,18 cadeiras. Como eu não tenho como fabricar uma cadeira e mais um pedacinho, eu vou ter que arredondar aqui, ó, para 3.238 cadeiras. Isso será o meu N, meu número de produtos ou operações por período, aqui no caso por dia. Eu fazendo por dia essa quantidade de cadeiras, lá no final do ano eu terei 1 milhão de cadeiras, isto já atendendo a essa perda aqui. Depois eu tenho que buscar reduzir essa perda, mas nesse momento, para mim calcular a quantidade de máquinas, este é o cálculo. E agora eu preciso da minha capacidade útil. O que é a minha capacidade útil aqui? Ó? O que fala? Que a empresa vai trabalhar em 2 turnos de 10 horas por dia, porém, ó, com um trabalho útil de 8,6 horas. Ou seja, ela já descontou as perdas que ela tem lá no seu processo em relação ao tempo. Então, a minha capacidade útil serão 2 turnos vezes 8,6 horas. Eu terei 17,2 horas. E aí, pessoal, mais uma vez, o meu tempo por peça, ó, está em minutos. Então, eu vou transformar essa minha capacidade útil em minutos. 17,2 horas vezes 60 minutos por hora, que são a quantidade de minutos que cada uma hora tem, eu vou ter um total de 1.032 minutos. Tá ok? Então, a capacidade útil diária é de 1.032 minutos. Agora eu já tenho o meu T, está aqui, o meu N, que vai aqui, e a minha capacidade útil, que vai aqui. Vou colocá-los na fórmula. M, né, número de máquinas ou equipamentos, é igual a 1 vezes 3.238 dividido por 1.032. Isso vai me dar um resultado de 3,14, ou seja, 3,14 prensas. Mais uma vez, pessoal, eu tenho aqui a tomada de decisão, né? No caso do cálculo, para nós aqui como cálculo, como aula, como ciência exata, eu não tenho como comprar uma prensa pela metade. Então eu preciso de 4 prensas para poder atender essa demanda de 1 milhão de cadeiras por ano neste cenário desta empresa. Ah, professor, lá na minha empresa eu só tenho dinheiro para comprar 3 prensas. Eu não vou comprar uma prensa a mais por causa de um pouquinho que eu preciso a mais dessa demanda. Certo, pensando lá na empresa, na decisão empresarial, gerencial, coloca hora extra, certo? Aluga uma prensa, tenta trabalhar alguns dias a mais, alguns sábados ou alguns feriados, certo? Então lá você pode de repente ver essa estratégia, terceirizar um pouco dessas peças para uma empresa menor, para não precisar comprar uma prensa a mais. Mas aqui, no cálculo exato,
4 prensas. Isso, pessoal, vai determinar também as minhas parcerias de cadeia de suprimentos. Se é um cliente que vai comprar 1 milhão por 5 ou por 10 anos, de acordo com o contrato que eu fiz na minha cadeia de suprimentos, vale a pena eu comprar as 4 prensas. Se é apenas para um pedido, só esse ano ele vai comprar, eu posso comprar apenas 3 prensas e o que falta aqui, ó, eu terceirizo ou faço hora extra. Então, como cálculo exato aqui? 4 prensas. Na decisão empresarial gerencial, pense no cenário da sua organização. Você vai precisar dessa interdisciplinaridade, entender a cadeia de suprimentos, saber se é um contrato duradouro ou não, tá ok? Então, pessoal, a fórmula é bem simples, tá ok? Eu tenho que, mais uma vez, ajustar as informações, né? Analisar as informações, inseri-las nas fórmulas e fazer o cálculo. As dúvidas eu peço que coloquem nos comentários. Aqui estão as principais referências bibliográficas usadas para a produção do material. Peço que quem gostou que curta o canal, comente e compartilhe. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.